Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos nessa manhã de domingo. Começar o dia com a leitura da lição do livro Jesus no Teu Dia a Dia. É a lição 43. O título é O Pensamento. O pensamento é força de atração. Não creia, meu amigo, que pensamentos negativos são irrelevantes, simplesmente porque não se transformam em ações. O pensamento negativo não deixa de ser uma ação de atrair para si o que se deseja. Mas eu apenas penso, não faço. Justificam-se muitos, porém ao pensar, instala-se o desejo, arquiteta-se a ação nefasta, que não raras vezes deixa de ser concretizada pela ação material por falta de oportunidade. Uma das atividades mais difíceis é conseguir educar o pensamento. Já que ninguém pode ver o que pensamos, criamos situações danosas para nós mesmos. Comece um treinamento de educação do pensamento. Tente, por exemplo, ao surgir uma ideia negativa, substituí-la imediatamente por uma positiva. Ao surgir um desejo ilícito, fazer uma prece. Concentrar-se naquilo que é bom. O pensamento é tão importante que os obsessores conseguem descobrir o seu ponto fraco, não pelo que fala, mas pelos seus pensamentos mais secretos. Você é o que você pensa. Convido a todos para fecharem os olhos, para iniciarmos os trabalhos de hoje. Querido Deus, pedimos a Ti que esteja conosco nesta manhã, que nos envolva com o Teu amor e com a Tua luz, que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Envolva o nosso querido palestrante, o Hernani, para que ele fale aos nossos corações, segundo a Tua vontade. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, é o que Te pedimos. Graças a Deus. Amém. Bom dia. Todos bem? Hã? Só escutei. Vamos lá. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Apesar de estou saindo de uma gripe aí. De vez em quando até pode ser minha voz falhe, mas... Né, Kiko? Quero agradecer a oportunidade. E o tema proposto de hoje está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Está funcionando? Espera um pouquinho. Melhorou? Melhorou? Vamos lá. No capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados que têm puro coração, nas instruções dos Espíritos está lá assim: bem-aventurado aqueles que têm os olhos fechados. E o Espírito que dá a comunicação, numa reunião que teve, chama-se Cura de Ars. Eu sou goiano, não sei falar muito francês, mas quem tiver curiosidade, seria bom ler essas instruções do Espírito do Evangelho. Vai ter o nome dele lá colocado lá. E a ideia lá do texto, no item 21, fala que ele fala assim: por que me chamaste? Que tem uma mulher que é cega na reunião, e foi chamado, invocado ele para que ele pudesse curá-la. E ele fala: por que me chamaste? Para curar a pobre irmã? E aí ele descreve a situação, que ele não consegue fazer cura nenhuma se não for na permissão de Deus. E ele começa a falar sobre isso. Mas eu queria primeiro dar essa introdução sobre o capítulo, e no final desse item tem uma nota explicativa, mas eu gostaria que a gente pudesse voltar um pouquinho no contexto, por que essas coisas acontecem conosco, no caso da mulher que ficou cega. Lá tem uma passagem que diz que nós só somos punidos naquilo que nós erramos. E aí o contexto da palavra punição, nós vamos pegar no pé da letra daquele Deus que chega e fala assim: eu vou te punir, porque você errou. A doutrina espírita traz um Deus amoroso, como Jesus nos explica
durante a sua passagem do Evangelho. Nós somos punidos daquilo que nós erramos dentro de uma coerência de uma lei divina, que está aí para todos e ela é imutável. Não importa porque o Hernani pecou ou o Kiko, a punição será diferente. Não. Nós seremos punidos conforme nós erramos. Então, se alguém está cego, como o caso da moça, se não tem explicação nesta encarnação, só pode ter explicação na encarnação anterior. Ok? E aí, há um quesito importante para a gente analisar no fundo dessa história. Quando Deus nos cria, simples e ignorantes, nós somos criados e estamos no começo da nossa jornada espiritual de elevação com a determinação, o determinismo divino. O que é determinismo divino, Hernani? Enquanto nós não temos a lucidez das nossas ações, Deus determina o nosso caminho. A partir do momento que nós começamos a tornar consciente do ser espiritual imortal que somos, aparece uma coisa chamada, que a doutrina espírita fala muito, sobre livre-arbítrio. Aí você tem escolhas das suas ações, correto? E você, eu sou livre-arbítrio, então agora eu posso escolher o que eu quero. Pode, mas também será obrigado a colher aquilo que você escolheu. E aí, uma perguntinha no livro do Consolador, fala assim, como foi a ascensão de Jesus? E Emmanuel responde lá, em linha reta. Em linha reta. Porque eu posso pensar o seguinte, as punições que a vida nos traz, que são nossas, porque mesmo as punições, aí de novo, entre aspas, as punições não é um Deus carrasco, ela é direcionada naquilo que nós fizemos. Certo? Essas punições, eu costumo dizer que são o desvio de rota. É o desvio do nosso caminho do Cristo, do caminho da ascensão, a gente para e comete algumas coisas. Eu vou dar um exemplo claro. Qual de nós aqui, muitas das vezes, fala assim, ou pensa, não, mas a pessoa não fez daquele jeito que eu esperava. Alguém aqui pensa assim ou não? Já pensou assim? Você se decepciona porque você esperava de uma pessoa, você não precisa nem falar. Você esperava que a pessoa fosse fazer algo, você contava com aquilo, e aí em determinados fatores da vida e do seu relacionamento, e a pessoa fez algo ao contrário. Qual é o seu sentimento? Decepção. Né? E eu estou falando de uma situação simples. Agora imagina quando isso magoa e marca o perispírito de uma tristeza profunda. E aí os casos são inúmeros. Relacionamento, desvio da fortuna, perda do ente querido que você não esperava. E nos marca profundamente. Por que nos marca? Por que você se incomoda quando algo sai do jeito que você esperava? Você já se fez essa pergunta? Porque, experiência própria, ontem, lá em casa, rolou um estresse. Porque o espírita também tem essas coisas em casa, né, Kiko? Tem. A gente tem. Quem está chegando agora aqui, quem é a primeira vez aqui na casa espírita? Aí, sejam bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós também aqui temos estresse, viu? As pessoas pensam que a gente é santo, não é? Aquela pessoa é muito boa. Não, nós também temos. E ontem eu quero testemunhar isso. Rolou um estresse em casa com meu pai. Como dizem, ele saiu da casinha. E eu quase saí também. Quase. Sabe quando você está com o pezinho lá assim? Porque não foi do jeito que ele queria. E ele mesmo falou, depois falou para minha companheira, por que tem que ser assim? Tem que ser do jeito que eu falo. E eu falei, cara, é impressionante como a gente cria as punições pelo simples fato da gente rotular o processo da nossa vida com os outros. Com os outros. E aí a gente não enxerga. Então, quando você tem a questão do livre-arbítrio e você comete algo que você será punido, você acaba de perder o livre-arbítrio. Como assim, né? Está na doutrina explicando que nosso livre-arbítrio, nossas escolhas são nossas. Mas quando você, por exemplo, pinga, como diz o Haroldo, pinga duas gotinhas de pimenta no olho de alguém, você acabou de extrair de você o seu livre-arbítrio. Você criou uma expiação. Então, quando você chegar lá na frente, no departamento de pingar pimenta, você vai passar por aquela fase.
você vai passar por aquela fase. Então, nossas escolhas erradas limitam o nosso livre-arbítrio no amanhã. Já parou para pensar nisso? Se você escolher errado hoje, e aí a escolha há um peso nela, qual o peso? Se eu tenho conhecimento, o peso é um. Se eu não tenho conhecimento, o peso é outro. Então a gente que está começando a doutrina espírita e está chegando e começa a se envolver por essa sensação de acolhimento que a doutrina traz, de explicar a vida, nós começamos a ter mais responsabilidade. Então, se eu cometo um erro, ele tem um peso diferente daquele irmão que não conhece. E olha, é só você girar a cabeça assim ao seu lado, que você vai ver que tem muitos ainda em estado de sono ou cegos, como diz Divaldo. Então, para a gente poder entender esse processo bem-aventurados que têm os olhos fechados, porque se você pega só o título, você acha estranho, não acha? Poxa, como é que eu posso dizer que alguém é feliz de olho fechado ou cego? Não é? Não é verdade? Você acha estranho, mas eu vou chegar lá. O que eu estou dizendo hoje é o seguinte, que o seu livre-arbítrio que você tem hoje, que é limitado, a gente precisa entender isso também, né? A gente precisa entender, não é aquele livre-arbítrio assim, eu faço o que eu quero, eu consigo tudo, é só pensar aqui, pensar lá. Não é assim que funciona. O que você faz hoje determina a sua expiação amanhã. E aí, nesse departamento, vamos supor, eu fui e lesei o meu sócio. Amanhã eu serei lesado. Aí eu já não tenho mais escolha. Quando chegar a minha expiação lá, eu não tenho escolha de falar assim, não, eu não quero isso. Não quero, né? Geralmente, quando chega, a gente fala o quê? Por que comigo? Faça uma análise. Se você fez algo nessa vida que te trouxe agora, você já vai saber. Se você fizer uma análise profunda no seu coração, com lucidez de consciência, e ver que nessa vida, poxa, eu não errei nesse assunto da vida, só pode ter explicação de outra encarnação. Tudo bem? Então, quando Deus nos criou, a gente vem com o determinismo divino, com a sua misericórdia e amor nos guiando, nos colocando no trilho, e quando a gente tem a lucidez de alguma coisa, ele fala, filho, agora você já adquiriu o livre-arbítrio. Agora você vai seguir as minhas leis, que são imutáveis. Ela vale para o Hernani em Cotia, para o Tom Cruise, que parece comigo, lá nos Estados Unidos. Não parece? Parece. Você vê como é que o espírito é mentiroso? É tudo mentiroso, né? Não pode mentir, o vetor está aí. Serve para ele também. Serve para aquele que você vê jogado na rua, que às vezes a gente passa e finge que não vê, como serve também para um presidente de uma grande república. É igual. Igual. Então, deixa eu pensar aqui um pouquinho. Se eu não quero ser cego, eu preciso ver onde os meus olhos estão direcionados e olhando. Porque muitas das vezes, ser cego é um ponto positivo. Você quer ver? É melhor que você entre numa vida sem um olho do que ter dois que são causador do teu inferno. O que Jesus Cristo está dizendo? O cara que pega isso e lê só o texto, ele fala assim, vamos arrancar o olho, né? Se a tua mão é motivo de escândalo, arranque. O que ia acontecer com a gente? Ia estar todo mundo sem mão. Né? Não é verdade? Mas o que ele está dizendo é o seguinte, se teu olho foi motivo da sua perdição, é melhor você tomar cuidado. Porque só nós somos punidos naquilo que pecamos. Ó, tem cadeira aqui na frente. Aqui na frente. Isso. Isso. Só não senta nessa aqui que tem um espírito. Mentira, brincadeira. É dessa. Voltando. Então, espera um pouquinho. Deixa eu tentar entender. E nesse texto do Evangelho, que eu convido a todos a ler depois,
Ele está dizendo assim, minha filha, muitas das vezes o cego físico tem a oportunidade de estar mais perto das coisas divinas. Porque ele não vai estar em tentação. Porque a cegueira dele é motivo da sua perdição no passado. Poxa, e eu fiquei pensando assim, caramba, né, meu? Às vezes a gente para ver coisas que não vai nos trazer nada que a gente possa aproveitar. Nada. Não é verdade? Vocês já viram essa cena aqui, ó? Deixa eu mostrar para vocês. Você olha para a pessoa meio-dia. Meio-dia e meio. Uma. Não é assim? TikTok é para cima, né? E não para. Eu fico pensando, o que tem de lucro? Não é verdade? Qual é o motivo? Porque se Deus nos deu um corpo perfeito, observe, perfeito. Essa máquina perfeita, o que nós fazemos com ela? Porque o texto hoje fala da visão, mas e o resto? O que nós estamos fazendo? Como eu faço com a minha vida? Porque, como diz o texto, às vezes ele falou para ela, é melhor você ser cega agora e ter o contato e ser submissa às leis divinas, porque eu não posso fazer nenhuma cura se Deus não permite. Ele está dizendo, porque a lei divina para você não vai funcionar agora, no sentido da cura, você vai ter que aguardar, porque ele fala, ore e espere. Quantas das vezes as casas que têm tratamento físico, que chega alguém com câncer terminal, eu presenciei isso. E ela falou para mim assim, eu só tenho 3 meses de vida, segundo o médico. E aí um trabalhador muito pega, né? Tem que são mais rápidos, né? Falou assim, aonde é esse teu médico? É Deus? Deixa me dar o endereço. Isso já faz 5 anos. Ela está viva e sem o câncer. E quantas pessoas chegam falando que tem, e mesmo com o tratamento na casa espírita, com todo o nosso carinho, depositando para ela toda a nossa energia de amor, em 2 semanas desencarna. É injusto, Hernani? Não. É o processo da lei dos olhos. Cada um de nós temos isso. Eu costumo brincar que cada um de nós tem aquele arquivo de pasta suspensa. Quem trabalha no escritório aqui sabe, né? Sabe aquela pastinha suspensa? Cada um de nós tem essa pastinha suspensa com os ministros do Senhor. Então ele olha lá, Hernani. Quantos anos tem? 52. Agora está na hora de ele receber algo. É um processo. Se você caminha justo, como Jesus falava, que o justo terá, o seu processo é suave. É suave. Mas eu não venho hoje aqui só trazer essa... Porque algumas pessoas podem estar falando assim, nossa, meu Deus do céu, se jogar meu processo no chão, isso tem uns 5 quilômetros. Sabe aquelas fichas que aparecem na delegacia assim? 5 quilômetros. Mas não é só isso. Nós precisamos entender que essas punições, às vezes, é a nossa salvação. E que não basta, muitas vezes, estar cego fisicamente. Quer ver? Todos nós aqui temos a visão perfeita ou alguém tem aqui que não tem a visão? Todos somos cegos? Somos cegos? Muitas das vezes? Somos. E às vezes de propósito, né? Você vê e finge que não viu. Não é verdade? Somos cegos em determinadas situações da nossa vida. Porque a gente às vezes tem medo de ver. Ou tem medo de olhar para aquilo que nos obriga a mudar. Você olha e você fala, a sua consciência fala com você assim, ei, é aqui. Você finge que não viu e caminha para cá. Certo? Eu sempre faço essa pergunta. Você quer ver? Eu vou fazer de novo aqui. Aqui eu já fiz, toda vez que eu venho eu faço. O que te trouxe hoje aqui? Não precisa responder. O que te faz vir aqui? Muitas pessoas que vêm a casas espíritas ainda estão cegas. Sabia?
mas elas sentem como se fossem guiadas por algo que conforta. Mas a pergunta é mais profunda. E aí é uma análise crítica de cada um. O que te faz vir aqui no domingo, 9 horas da manhã? Pensa. O que te fez buscar? Muitas das vezes é assim. E eu falo por mim, com 19 anos. Então já faz um tempinho. Eu vou lá ver se eu vejo algum espírito. Foi assim que eu fui a primeira vez na casa espírita. Com 19 anos. E é um depoimento pessoal muito interessante, porque eu fui uma vez, não vi nada, não achei graça, escutei a palestra lá, não entendi nada. Falei, tomei um tal de passe, que eu fiquei com medo de alguma coisa aparecer lá, que se aparecesse dentro daquela sala, eu saía correndo, não é assim? E nada. Aí um amigo meu falou, vamos de novo? Vamos. E eu lembro até hoje qual casa foi, Atitude de Amor. A casa era só lá embaixo, uma casinha simples ainda, encostada na parede, eu estou lá, e aí o palestrante fala, como ela fez, fecha os olhos, e eu caí na besteira de fechar. Eu não esqueço isso nunca mais, porque não que naquele dia eu já fiquei na doutrina, não foi isso, eu fugi da doutrina. Pode atender, a gente espera. É obsessor, gente, viu? Tá ligando lá do orelhão. Acontece. E quando eu fechei os olhos, eu acho muito interessante porque criou-se na minha mente a figura do Jesus de braços abertos. E na mesma hora eu abri o olho. Eu falei, não, que isso? E eu não esqueci mais disso. Daí para frente, 19 anos, vida balada, que na nossa época também tinha isso, né? A gente fala hoje da balada dos jovens, mas a gente foi. A gente estava lá, né? Não é verdade? E aí passou muitos anos e eu voltei depois pela dor, de novo na doutrina, e aí eu fiquei. E espero ficar. Porque como diz Divaldo, é muito fácil se perder quando você pensa que está. Então nós precisamos entender isso também. E eu fiquei. E aí você começa a ter uma leitura da doutrina diferente. Porque a doutrina espírita, voltando no assunto de hoje, qual é a responsabilidade que ela te traz? Diferente de outras religiões. Não aqui é uma crítica, não é isso. Você entra na doutrina espírita, você vem aqui hoje, vocês estão chegando, e aí você se interessa e fala, quero estudar. E ela te dá uma base filosófica, científica e religiosa que você se abastece. E quando você se abastece, o que acontece? Ela fala assim, agora é com você. Agora você já sabe. Agora você entendeu. Agora você já tem conhecimento. Agora você só precisa aplicar os teus olhos nas coisas que são verdadeiramente eternas. E como é que a gente quebra isso? Aplicando, vivendo. E aí deixa eu dar um alerta, aqueles que já são mais velhos de doutrina, o conhecimento não lhe traz o paraíso na terra. O conhecimento lhe traz força, junto com a oração, como diz o slide que eu vi aqui, para que você passe pelas provas que são suas, pelas cegueiras que você vai ter, porque você causou lá atrás. A doutrina espírita te dá a esperança do reencontro, mas te furta um pouco da distância daquele momento, porque você negligenciou isso lá atrás. A doutrina te dá a fé inabalável com razão, mas às vezes te testa naquilo que você mesmo errou. Porque não há erro na lei divina. O que você tem hoje é o resultado de você ontem. E o seu amanhã será o resultado do seu hoje. Isso é lei, não é promessa de amizade, como diz André Luiz nos seus livros. É lei. Então eu pergunto, se eu estou cego hoje, se eu sofro hoje, é por algo que eu mesmo cometi. E a discussão ontem em casa
foi porque a minha mãe não quer fazer o que o meu pai quer. Deu pra entender? Eu tinha trazido até uma pizza, não deu nem para comer uma pizza, né? Ela murchou. Aquela energia pairou e a Tânia falava assim, calma, calma, vai passar. Eu falei, vou ter que passar, mas tem o Evangelho Consolador, né? Precisa passar. E é assim que funciona, de uma maneira simples para a gente entender. O que você faz hoje é responsabilidade sua. E a doutrina nos traz essa responsabilidade maior quando você tem o conhecimento. E eu acho que às vezes é isso que a gente olha para as casas. Logicamente que está aqui hoje quem tem que estar, eu acredito muito nisso. É o chamado, como aconteceu comigo lá com 19 anos, eu fui, tomei o susto, mas eu vou voltar. E muitos são assim na casa espírita, chegam, se consolam e saem, depois voltam de novo, até que seja tocado realmente na alma e no coração, e aí você se encontra. E aí tem um processo que é natural de cada um de nós, que é aí vivenciar os nossos familiares, que são, na realidade, o nosso principal testemunho da nossa evolução, são os mais próximos, e o mais próximo de você é você mesmo, certo? Se você não se conhecer, não tem como você compreender as coisas que acontecem com você e ao seu redor, não dá. E os mais próximos é só você olhar na sua casa. Olha na sua casa. Aponta os familiares. E esse é o problema. Aquele ali eu não gosto. Aquele lá tem isso. Você consegue ver todas as falhas, não consegue? Você não consegue. Se pegar um papel e falar assim, seu irmão, meu irmão, pá. Sua mãe, vixi, pá. Meu pai, seu cunhado, pera um pouquinho. Certo? Não é legal? Só que você também está na lista deles. Você está na lista deles. Porque é muito fácil você falar assim, tô falando para você, viu? Viu como é que é difícil? Viu? Você olha para a mulher e fala assim, não dá para deixar sua mãe um pouquinho longe? Né? E a mãe fala assim para a filha, não dá para você deixar o marido um pouquinho longe? É um processo que você tem e que eu tenho. E como é que você analisa isso? O que você faz com isso? Apontar para os outros e jogar para ele o BO, porque fica mais fácil, né? Aceita, toque é seu, não é assim? Se dá aquele presente, não é verdade? E fica aquele negócio e você sai. Porque na família é igual a experiência que a professora fez com os balões. Você já viu isso? Não viu? Você quer começar a resolver a tua vida? A professora encheu os balões na sala de aula e no balão colocou o nome dos alunos, balão cheio. Soltou os balões na sala, aquela bagunça, e falou para os alunos assim, valendo, cada um pega o seu balão. Nossa Senhora, é a gente na família. Esse aqui não é meu, já está estourando, cadê o meu? Você não respeita nada. Demorou 1h30 para cada um o seu, porque foi aquela bagunça. Certo? Tem alguma professora aqui? Professora? Não temos professora aqui? Isso é ruim, isso é muito ruim, meu Deus. Aí, parabéns. A outra experiência que ela fez, professora, foi o seguinte. Ela colocou os balões, colocou o nome das crianças e falou assim, cada um que encontrar um primeiro balão, entrega para a pessoa que está o nome. Entendeu? Eu vou lá, pego o Kiko, está aqui. Ela achou o meu, ela fala, Tony, em 15 minutos resolveu. Qual que é a lição? Qual que é a lição? Ajuda o outro. O que você encontrar na vida e ver, passa para ele. Respeita o outro. Sabe por quê? Porque o outro vai te respeitar. No começo, pode parecer que não. Você vai pensar assim, quem está chegando agora, poxa, eu só ajudo a pessoa, mas ninguém me ajuda. Aí é que se engana. Porque precisa começar a fazer esse processo. E vamos concordar aqui, nós estamos aqui em 50 pessoas, não dá nem isso, né? Se cada um aqui pegar o balão da vida que encontrar e der para a pessoa, o mundo fica melhor. A sua casa fica melhor. Mas, Girane, me explica como é que eu posso fazer isso em casa. Igual ontem. O processo do meu pai lá é dele, não é meu.
Eu posso entregar o balão para ele, mas eu não posso sair procurando o balão dele para resolver a vida dele. Eu não consigo. Vira bagunça. Sabe por quê? Porque você vai se perder no meio dos balões. Você vai se perder. E aí, às vezes, você estoura um balão. E quando você estoura um balão de alguém, você começa a perder uma visão. O que está dizendo no fundo dessa lição? Como eu disse na reunião espírita, vamos cuidar da nossa vida e deixar a vida dos outros? Vamos. Sem maldade. Não é pejorativo, é verdade. Por que eu vou ficar apontando os defeitos do Kiko? Os defeitos é dele, não é meu? Por que eu vou ficar apontando o defeito da Tânia, do Hernani? É deles. A pergunta é, o que você faz? Chico fala isso. Ao outro o direito de ser como ele quiser ser. A mim, o dever de ser melhor a cada dia. A cada dia. Ele não fala a cada encarnação, não. Porque tem gente que fala assim, na outra encarnação eu conserto. Não vai consertar. Não é assim, porque na outra você vem com 5, 6 problemas. Porque, para pensar. Quantas encarnações nós já tivemos? Imagina a sua fichinha lá na pasta suspensa. Aí você fala, nessa eu não vou resolver nada. Não quero saber. Vou ser assim mesmo, ruim, não vou suportar ninguém. Tá bom? Você tem o livre-arbítrio até aí? Tem. Só que na outra você já perdeu essa escolha. Na outra você nasce sem escolha. Entende? Então hoje é o dia de você trabalhar a sua cegueira. Tá difícil? Tenha calma. Tá complicada a vida? Respira um pouco. Quer melhorar? Não responde. Compreende. É lógico que existe um processo aí, nesse processo todo de evolução, que também é nosso. Eu não preciso ficar com um companheiro que me agride. Porque aí a doutrina espírita explica que eu tenho que passar por isso, porque isso é meu. Não, não é isso. Não é isso. Jesus não pede para ninguém ser masoquista. Siga-se a lei. Se você precisa sair de algo que lhe faz muito mal, saia. Consciente disso. Não é verdade? Quantos casos a gente atende no atendimento fraterno dizendo assim, já faz 5 anos que o meu esposo me agride. Mas lá em casa eu aprendi com a minha mãe e com o meu pai que se casou tem que ser até morrer. Eu estou mentindo? Quantos? Muitos. Muitos. Isso não é escolha. A doutrina falou para mim, o Hernani lá, que eu tenho que ficar porque isso é minha cegueira, eu tenho que apanhar mesmo. Não é isso não. Não é isso. Hoje existem as leis humanas que devem ser cumpridas como as leis de Deus. Entende? O que eu estou dizendo é um processo íntimo seu. Seu. Te conhecer melhor. Para que você possa tomar lucidez dos teus passos. Ter em tuas mãos, que um dia isso vai acontecer, a rédea da sua vida. Isso me faz bem. Mas o cara está falando de você. Isso é com ele, não é comigo. Isso me faz bem. Então, o processo da gente poder entender essa cegueira, como diz o texto de hoje, nos remete a entender o seguinte: algo que você hoje passa, que seja uma prova ou uma expiação, provavelmente mais expiação do que prova, é um processo seu. Se você for submisso às leis divinas e passar isso com resignação, de uma maneira pedindo ajuda, como? Numa casa espírita, nas preces, nas suas orações. É muito importante a questão da oração na prece, quando você passa por algo de expiação na sua vida. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, quer ver? Quando você está passando por um momento muito difícil na vida, já tentou rezar? Já? Não consegue. Você não consegue. Você começa, Pai Nosso, ai meu Deus do céu. Você não termina. É natural? É natural. E por isso que você tem que pedir ajuda. Tem uma historinha de um desenho animado, onde o menino está andando junto com o cavalo, e depois ele desce. Eu não sei se vocês já viram isso.
E ele pergunta para o cavalo assim: qual é a coisa mais corajosa que você já disse? Sabe qual foi a resposta dele? Me ajuda. Para você passar pela sua cegueira, é importante ser corajoso e pedir ajuda. Porque muitas das vezes a gente não pede por questão de orgulho. Onde já se viu? Trabalhador da casa espírita pedir ajuda. Onde já se viu um negócio desse? Se o trabalhador da casa espírita pedir ajuda, o que vai dizer dos assistidos? Não é verdade? E a gente não vem aqui. Rossandro, que é um psicólogo espírita, fala que a gente tem casa espírita abrindo atendimento fraterno para trabalhador espírita. Porque nós precisamos disso. Sabia? E se a gente analisar, a gente não pede mesmo. Se deixar, a gente tenta levar, deixa eu ver se eu seguro aqui, vou fazer minha prece ali. Mas tem coisa que você não segura sozinho. Apesar de que você nunca vai estar sozinho. Então é necessário você reconhecer isso. E como o cavalo na historinha diz, peça ajuda. Não importa. Não importa. Porque muitas das vezes o problema é tão sério que nos constrange. Até de pedir ajuda. O cego de Jericó, que estava à beira do caminho, que ele escutou Jesus passar, ele grita, Salvador, Salvador. E as pessoas falavam, fica quieto. E ele continuava gritando mais alto. Jesus para e fala assim para ele, traga-o até mim. Aí Jesus pergunta para ele assim, o que queres que eu faça? Você acha que Jesus não sabia que ele era cego? É o ato de pedir ajuda. Você precisa se abrir, é como se Deus olhasse para você e falasse assim, o que você quer? Eu preciso de ajuda. Eu estou passando por um momento de cegueira na minha vida e eu não vejo saída. Eu preciso de ajuda. E abre seu coração ao atendimento fraterno. Abre seu coração para Jesus. Conversa com Ele. Ter uma proximidade mais forte com Ele. É necessário que a gente pense nisso. Para que a gente possa passar pelas nossas dificuldades. E olha, não tem um ser humano nesse planeta aqui que não tenha passado por um momento difícil. Mesmo aqueles que se acham superiores. Porque na verdade eles só escondem e armazenam no seu carrinho de evolução as dores e os problemas. Não tem ninguém aqui. O único que passou aqui é o nosso Salvador, que veio iluminar todos os nossos corações, que é Jesus Cristo. Esse sim, sabia e já era puro, já era Cristo. O resto, nós estamos nesse processo de expiação e prova. O planeta Terra é expiação e prova. Pode ver lá no Evangelho. Não é prova e expiação, que faz uma diferença enorme. Nós estamos muito mais expiando aqui, pagando os nossos erros, do que vivendo realmente as nossas provas. Porque de certo caminho nós fomos cegos por atitudes que nós tomamos. Traímos nós mesmos. Então quando você faz algo, como eu discutei uma história, eu fiz isso e ninguém viu. Então eu estou tranquilo. Cuidado. E se ninguém tem nome, chama-se lei divina. Você não foge dela. Ela consegue te buscar onde é que você estiver. Porque você pode mudar de cidade, você pode mudar de país, de planeta ainda não, né? Mas onde você estiver, ela vai estar com você, porque fica na sua consciência, os seus atos. Alguém aqui já leu o livro Voltei? É bom, né? Eu não vou dar spoiler, tá, gente? Voltei, trabalhador espírita, fervoroso, criou um monte de coisa aí. Quem lê o livro depois vai ver. Foi até famoso o rapaz. Quando ele chega no mundo espiritual, e quando ele é trabalhador, ele trabalhava na sala mediúnica, desobsessão. E ele ficou durante anos tentando esclarecer
um espírito obsessor. E o espírito obsessor não se vencia por ele. Aí ele desencarnou. Chega no mundo espiritual e deu de encontro com o obsessor. O obsessor olhou para ele e falou assim... olhou para ele e falou assim, você está cinza. Você falava tanto lá, olha como é que você está. E ele sentiu a pancada. Sentiu a pancada. Entristeceu. Encontra o Dr. Bezerra de Menezes. Fala isso para ele. E Dr. Bezerra de Menezes, você construiu uma obra enorme no mundo da terra. Aí o Dr. Bezerra põe a mão no coração dele e fala assim, mas e aqui? O que você construiu? Entende? Sabe onde é o reino de Deus? Quer o endereço? Digita no Waze. Reino de Deus. Vai aparecer uma resposta assim, ó. Seu coração. Certo? Mentira, não vai aparecer isso, mas é só para você entender. E os caras saem daqui nesse momento. Não é verdade? Se aparecer também, vai ficar rodando em volta de você, né? Mas é aqui. É aqui, ó. Que a gente constrói e começa a parar as nossas arestas dos mundos ou das encarnações que nós viemos vivendo. Mas há um negócio interessante, porque eu falei que, como diz o Clarence para o André Luiz, mas eu não tenho só má notícias. Eu não tenho só verdades amargas. Nós estamos no caminho. Do fato de vocês chegarem hoje, aqui, a casa, já é o fato de caminhar. Porque Jesus pede esse movimento nosso. Traga-o até mim. Vai e não peque mais. Levante, tome teu leito e ande. Ele nos traz movimento. Não estagnação. Entende? Não estagnação. E ele nos pede isso. É o que vocês estão fazendo aqui hoje. Vocês, nós todos, sem exceção. E cada um no seu tempo e com a sua bagagem. Você vai começar a olhar com um tempo que muitas pessoas carregam tantas coisas, como a gente vê na rua, os nossos irmãos aí que estão andando pela rua, já reparou? Que a bagagem deles é tão enorme. É um símbolo para nós, espíritas, olhar, qual é a minha bagagem? O que eu levo comigo que vai me tornar cego amanhã? Para que eu levo? Para quê? Olha para o seu guarda-roupa. Tem coisas lá que você não usa há muito tempo. É principalmente sapato de mulher, né? Né? Ou não? Mulher aqui gosta de sapato? Ah lá, já baixou a cabeça. Para quê? Se você der um limpo no seu guarda-roupa com coisas que você não usa, vai sobrar espaço, não vai? E sobrando espaço entra coisas novas. Se não entrar nada material, pelo menos fica mais arejado. Não é verdade? Qual é a bagagem que nós carregamos? Faça isso, pergunte a você. Pelo amor de Deus. Na hora que eu pergunto isso para mim, eu me assusto. Porque tem coisas que eu pego durante a semana que não é minha. E eu estou carregando ela. Um peso tremendo. Não é meu. Para que eu vou pegar isso? E isso está na doutrina. Nosso lar. Quem já leu? Nosso lar. Nosso lar. Nosso lar. Todos, né? Veneranda. Está escrito lá. Não sou eu que estou dizendo, tá? Ah, André Luiz. Né? Narcisa dizendo, André Luiz, Veneranda é um dos espíritos mais iluminados da colônia. Dizem que ela já viu Jesus nas esferas resplandecentes. Imagina isso. Imagina. Estamos aqui hoje. Todos nós aqui, entra Jesus. Imagina. Meu Deus do céu. E a ela não comenta. E ela está há 1000 anos, tentando ajudar os corações amados que ainda estão na terra. Ué, mas peraí. Se ela já viu Jesus e é um espírito iluminadíssimo, por que ela não vai lá e socorre os queridos? Por que ela não vai lá e fala assim, vem cá resolver o teu problema? É isso aqui? Vamos tirar daqui, vem comigo, vamos entrar aqui no nosso lar. Ô, Clarence, abre a porta aqui e põe para dentro. Finge que não viu, olha para lá, Clarence. Né? A gente já fez isso em fila de show, não fez? Já cortou fila em algum lugar? Você está rindo, né? Cortou fila? Cortou.
Lá não dá para cortar fila. Lá é o que você é, com suas bagagens. Por que ela não ajuda? Porque não tem como entrar no reino de Deus carregando coisas que não são suas. Só vai entrar com aquilo que é teu. E você só vem para cá encarnar na terra com aquilo que é seu. Por mais difícil que você possa olhar hoje, é seu. Como diz Haroldo, receba. Receba. Trate isso com carinho. Resolva o que você puder. Se tem coisa que você não consegue mexer ainda, faz igual eu faço. Pega aqui, põe nessa caixinha. Está aqui no seu radar. Você vai caminhar aqui com as outras coisas da sua vida. Até que você tenha estrutura psíquica, emocional e espiritual para pegar a caixinha, pôr na mesa, abrir e falar, agora eu vou resolver você. E é resolvendo essas coisas que nós vamos limpando nossos olhos, se assim eu posso dizer. É purificando a nossa alma encarnada. Porque dá para fazer encarnado. Porque a lucidez do espírito, quando nós chegamos lá, ela é maior. Mas aqui dá para fazer algo já. É só você analisar o teu vizinho, teus parentes, e falar, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso ajudar? Você quer ver uma coisa? E aí é uma questão de orgulho nosso. Quando Jesus fala assim, é dando... Ele não fala assim, dá para aquela pessoa lá que ela precisa, mas anota, para depois a gente ver o peso que tem de bônus horas. Ele não fala isso. Ele não fala isso. É dando o que você recebe. O que você anda dando para os outros? Como é que você recepciona as outras pessoas? Como é que você compreende o problema do outro? Eu vou dar um exemplo. Você já olha e fala, mas está desempregado porque não procura emprego. Não é? Ah, mas está nessa situação porque é relaxado, é relaxado. Olha lá. Não é? Você sabe qual é o passado dele? Você tem que ter no mínimo 3 encarnações para começar a explicar. 3. Para começar a explicar por que ele é daquele jeito. Aquilo não é a prova dele? Ou você já é o juiz? Fala, não, está errado é por causa disso. Porque nós somos todos cegos perante ao processo reencarnatório de cada um aqui. Como é que você pode falar que... Não, até... Dá para ajudar? Essa é a pergunta. Ele está lá desse jeito, todo estourado. Lá. Você consegue fazer alguma coisa? Não, então... Silencia. Porque ele precisa se mover. É dele. E quem disse que ele não está estagnado porque é um processo dele ainda? Quantas vezes eu fiquei numa situação, desempregado, eu entreguei mais de 110 currículos. Eu não fiquei parado. Fiquei 2 anos desempregado. Eu falei, agora, catar latia. Que é uma coisa digna. Não apareceu uma alma viva. Será que eu abusei do emprego na outra? Faltava, enfiava um atestado, né? Porque tem muito isso, né? Há 15 dias que minha mãe morreu. Eu matei minha mãe, devo ter matado a minha mãe umas 5 vezes. Vocês fizeram isso já, né? Graças a Deus. Entende? Entende o processo? E isso é o retorno. E as pessoas olhavam e falavam o quê? Também? Né? Mas você conhece o que dele? Não dá para julgar. O que você pode fazer? O que eu falo para você? Ajude a todos que estão à sua volta. Mas como, Hernani? Fazendo o que você pode. Exemplo básico. Tem um parente difícil, que está precisando de ajuda, que está passando um momento difícil. Você não quer ir no Consolador comigo? Não. Você tentou ajudar. Você não quer ir lá conhecer a doutrina espírita? Não. Você tentou ajudar. O dia que você falar para alguém, vamos lá, só para você assistir a palestra? Vamos. Você já ajudou. Ele não vai. Quer ajudar? Nas suas orações, prece. Vamos fazer uma pergunta aqui? Quem acredita na prece?
Antes de levantar a mão, gente, quer ver como é que vai diminuir? Os mentores estão vendo. Então vamos responder sinceramente. Aí. Quem acredita na prece que você faz? Que você faz. Nossa Senhora. Tem uns levantando a mão assim. Porque é um meio de se conectar. E a gente duvida às vezes sim. A gente faz a vibração para uma pessoa, a gente às vezes duvida. A nossa prece sai meio assim, conexão de escada. Alguém lembra disso? É só da nossa época. Lembra da escada? Vocês não lembram disso? Ela lembra, né? Eu não sei se é mais velha da escada ou as pastas do armário. E ficava rodando. A nossa prece é assim. Mas quando você começa a crer, confiar, e aí o confiar é olhar para aquela situação daquele companheiro próximo e falar assim, tá tudo certo. Porque nesse mundo há muita injustiça, mas ninguém injustiçado. Porque senão Deus não seria justo. Por que dá pão para Hernani e por que dá pedra, se é o mesmo Pai? Entende? Por que eu estou dizendo tudo isso? Para dizer a você que hoje está cego. No departamento financeiro da sua vida. No departamento emocional. No departamento familiar. Em todos os setores da vida. Você está cego? Tenha resignação. Confia. E aceita. Compreende. Entende a doutrina. Deixa ela entrar em você. Deixa ela viver você. Porque você vai compreender que o que eu estou passando é um processo educativo. Não é maldade. Não é punição. Eu estou sendo educado para que eu possa dar valor ao que é ser cego. Porque eu fiz outros ficarem cegos. Eu estou entendendo agora que é um processo educativo porque eu era maledicente. E as pessoas estão sendo maledicentes comigo. Eu estou sendo traído porque eu já traí. É lei. Não é Deus que fica lá, agora, aquele, pá. É uma lei que Ele criou. Ação e reação. Não dá para fugir dela, onde é que você estiver. Mesmo desencarnado. Porque muitos preferem sair da vida encarnada para ver se resolve os problemas. E é um ledo engano. Ele só vai arrumar outro problema. Outro. Então, vamos ajudar todos que têm a nossa volta. Certo? Eu tenho até as 11h30. Nossa, o cara pensou no almoço agora, tá vendo? Falei pra gente não vir. Eu vou finalizar lendo um texto que resume como você deve proceder. Isso aqui é muito bom. É maravilhoso. O que a vida precisa ter para valer a pena? E a resposta de Jesus é impactante até hoje. A resposta de Jesus, quando anunciada com clareza, produz extraordinário impacto nos espíritos de quem ouve. O filé mignon da vida, a vida que de fato vale a pena, é a vida assumidamente dedicada ao outro. Isso é absolutamente incrível. Sobretudo para nós, acostumados a ouvir que o sucesso da nossa vida tem a ver com o nosso próprio ganho, com a nossa própria riqueza, com o nosso próprio conforto. Jesus dirá mais ou menos o contrário. O filé mignon da vida, aquilo que fará de você um vivente, feliz, é a entrega. É proporcionar, é alavancar, é permitir que o outro viva melhor do que viveria se você não estivesse lá. É permitir que o outro sorria o sorriso que se você não fosse, ele não sorriria. É permitir que o outro sinta alegria que se você não estivesse, ele não sentiria. E assim você terá vivido uma vida boa, uma vida que valeu a pena. Muito obrigado. Eu fiquei emocionado.
Vamos à prece. Não esquece aquilo que eu falei da prece agora, hein? E levemos nosso pensamento a Jesus, o nosso mestre amado, o nosso companheiro de jornada, o nosso amigo mais íntimo. Porque Ele sonda e conhece cada coração que aqui está. Ele é o jardineiro que trabalha na seara da tua vida, de todos nós. Entreguemos para Ele agora o nosso coração. Tente imaginar saindo do teu coração uma luz que representa você. E a imagem de Jesus à sua frente, recebendo você de braços abertos, com a sua fraternidade, o teu sorriso amoroso, o carinho de sempre. E você pode agora formular pensamentos para Ele, de gratidão, oferecer a Ele o teu trabalho, o teu sorriso, mas também você pode oferecer a Ele as suas angústias, os seus anseios, os seus medos. Mostra para Ele como é realmente o seu coração, não que Ele já não saiba, mas mostra aquilo que você tem e o que você pode dar. Mesmo que seja pouco, mesmo que seja uma gota de um orvalho, ela abastece uma rosa. Entrega para Ele e diz para Ele assim: quem sabe um dia, Senhor, quem sabe um dia, eu serei realmente um servo de Tua vontade na seara que é só Sua. Que assim seja.